Bom, gente, então vamos começar, né? Um grande prazer para mim, uma alegria inenarrável trazer essas três figuras aí que para mim eles estão na. Hoje eu estava pensando e falando como eu sou sortuda. Vocês estão na lista das três pessoas que mais gosto na minha vida. Então, assim, todo mundo fica você precisa fazer uma. E eu custei tomar coragem e eu tive a honra de. Então, assim, quero falar um pouco do objetivo dessa live, né? Que é sobre a questão da saúde emocional, socioemocional dentro das empresas. Um tema aí que a gente tem muitos paradigmas ainda para ser discutidos, ainda existe muito preconceito e barreiras para falar, mas um assunto tão necessário, né, tão atual, principalmente agora, depois da pandemia. E então, assim, eu trouxe três grandes mestres para poder abordar sobre isso. Para quem não me conhece, eu sou Débora, né? Eu sou mineira, mas morei um tempo no Ceará, hoje moro em São Paulo. Sou terapeuta sistêmica, terapeuta comunitária, sou graduada em administração, especialista em gerência de projetos. E trabalho com coach de desenvolvimento humano também. Então, assim, trouxe três feras aí, que são meus ídolos. Sou de faculdade. Luciel, ele é doutor e mestre em administração, pesquisador e professor universitário, engenheiro, especializado em administração e inovação. Acredita no... É uma pessoa que, para mim, muito mais que mestre, ele é uma pessoa que eu sigo como ser humano. Temos aí a professora Edna Custódio, que é uma pessoa, assim, uma amiga querida, que eu tive o privilégio de trabalhar do lado dela durante um tempo no Senac, há 18 anos, né, Edna? O tempo passa. A Edna é psicopedagoga, professora universitária, especialista em metodologias ativas da educação e consultora corporativa. E eu tenho aí o grande responsável, se eu ainda tenho algum equilíbrio emocional, é graças a esse psicólogo maravilhoso, que há 18 anos me acompanha na minha vida. De vez em quando ele me dá alta, de vez em quando eu volto pedindo socorro, que é o professor Marcelo Roberto Corrêa Barroso, psicólogo. Ele é professor universitário, consultor em desenvolvimento organizacional e de recursos humanos. Então, assim, agora o tema é com vocês, né? Vou passar a palavra para o Luciel, que vai dar o início a tudo aí para nós. E lembrando, quem quiser fazer algum tipo de pergunta, pode fazer pelo bate-papo ou depois, no final, vocês vão ter um tempinho também para a gente debater. Vai ser mais um estilo roda de conversa aqui, para que todos possam ser ouvidos e que todos possam pôr suas opiniões também. Ok. Perfeito. Luciel, a palavra é sua. Então, vamos lá. Boa tarde para todos. É um prazer estar aqui falando com vocês. A gente estruturou essa conversa da seguinte maneira. Eu vou fazer primeiro uma abordagem mais geral, falando dos impactos que já aconteceram, estão acontecendo, estão por vir nas empresas a partir da pandemia. E depois a gente dá sequência com a Edna e com o Marcelo, que vão abordar mais especificamente as questões relacionadas à saúde mental. Eu tenho discutido bastante sobre essas situações. A gente sabe que a pandemia mudou radicalmente, vai continuar mudando não só as empresas, mas também a nossa maneira de viver, de trabalhar, de consumir. Muita coisa já mudou, né? Na verdade, eu penso que a pandemia quebrou muitas resistências e acelerou tendências que já estavam acontecendo. Ela veio dar um empurrão nisso tudo. Grandes mudanças em valores e mentalidades aconteceram, estão acontecendo, definindo novos comportamentos, nossas formas de agir. Né? Então, a gente ouve falar muito essa questão do
do novo normal, eu fico meio incomodado até com essa história de novo normal, que eu acho que a gente poderia aproveitar esse empurrão e essas mudanças todas para tentar criar uma nova vida, uma nova forma de viver, né? Então, não que a gente tenha que voltar a ser como era antes, acho que a gente tem que ser melhor do que era antes. E, de repente, isso tudo que está acontecendo é um empurrão para a gente poder vivenciar isso, né? Então, nós estamos vivendo algumas coisas, algumas tendências muito claras, né? Que todo mundo está passando por isso, e os reflexos estão sendo imediatos no sentido de fazer a gente repensar o nosso estilo de vida, a nossa forma de viver, trabalhar, consumir, né? Então, inicialmente, por exemplo, essa história de home office, de viver e trabalhar e estudar em casa, né? É que, de uma forma ou de outra, afetou todos nós. Essa própria live que a gente está fazendo, né? Hoje tão simples e tão fácil, em outras épocas a gente não faria, né? Seja por comodidade, por dificuldade, sei lá, mas veio acelerar isso tudo, então a gente está, ao mesmo tempo, tão perto e tão fácil, né? Como encontrar agora o Paulo, meu ex-aluno que está morando no Acre, puxa vida, né? Então, em que outra situação a gente teria algo dessa forma? Uma outra questão também, eu acho que tem nessa mudança toda, nós estamos sendo muito mais cobrados por uma maior capacidade de adaptação, de inovação, e nos obriga muito a rever a questão das nossas competências socioemocionais, os chamados soft skills, né? Essa capacidade que nós precisamos ter muito maior de adaptação, de comunicação, de tolerância, de se colocar no lugar do outro mesmo, né? com a empatia. Então, nós fomos pegos por uma tsunami muito grande que afetou a todos, indistintamente de lugar, de classe social, enfim. Ao sentir que estamos todos no mesmo barco, os problemas são comuns e as soluções também. O impacto nas empresas, que a gente já está sentindo, né, uma aceleração enorme com essa questão de tudo sendo digitalizado, tudo sendo colocado em nuvem. A gente vê que toda empresa, daqui para frente, de alguma forma vai ser digital, né? Muito digital, ou menos, um pouco digital, mas isso já é realidade. A integração dos canais de venda e atendimento online e offline, que é chamado hoje de omnichannel, que a gente está tudo junto e mais próximo, aproximando muito mais as empresas da nossa realidade, a busca por sustentabilidade, essa preocupação com maior responsabilidade das empresas. Então, são vários efeitos que estão se somando e estão nos trazendo uma dificuldade muito maior para entender aonde vai dar isso. Claro que nós sempre falamos nessa mudança, e uma coisa que eu sempre alerto é que esse pós-pandemia que se fala tanto, isso não vai ser uma coisa imediata, né? Nós sabemos que não vai ter uma data, não vai ter o dia X que falar, olha, acabou a pandemia, volta tudo como era antes, né? Quem dera. Isso não vai acontecer, essa transição vai ser lenta e só Deus sabe quanto tempo vai demorar isso. E é onde eu digo que tomara que a gente aprenda essas lições e mude para melhor, né? Diante dessas mudanças que nós estamos sentindo, por exemplo, ao mesmo tempo, isolamento social, o distanciamento. Hoje se fala numa economia de baixo contato, até onde a gente valoriza muito mais o contato virtual e muito mais o ser do que o ter. As empresas estão bastante assustadas e está tendo um monte de estudos sobre isso, né? As empresas já perceberam uma tendência enorme que hoje está sendo chamada de servitização, que é agregar valor aos produtos por meio dos serviços, onde a tendência não é mais vender, e sim usar ou pagar pelo uso. Hoje a gente tem, por exemplo, possibilidade de fazer uma
Assinatura de carro, por exemplo, eu posso assinar um carro por 1 ano e depois devolvo, né? Eu pago pelo uso. É o fenômeno do Uber, né? Da uberização da economia que está se aplicando em tudo, e as próprias indústrias estão ficando assustadas e querendo, sim, ser de não vai ser, a economia não vai ser baseada mais em venda, e sim em prestação de serviço, o que está muito ligado a essa questão de economia de baixo contato, de distanciamento, valorização muito mais da produção local, né, do que o global, cadeias de suprimentos mais próximas, mais resilientes. Uma outra tendência importante também, que está sendo chamada de encasulamento, né, que das pessoas viverem mais próximas, mais em famílias, valorizando mais as pessoas que convivem no seu redor, com um consumo mais consciente. E essa questão de valorizar o que realmente importa, o que é significativo na nossa vida, no nosso dia a dia. Isso vai fazendo uma grande mudança na nossa forma de ser e de agir. Né? Tudo isso, eu acredito que está acarretando nas empresas uma mudança muito grande na forma de pensar e na forma de ver os funcionários também. Aquela ideia de que o funcionário tinha que se adaptar à empresa, né? De se encaixar na forma de ser da empresa, está radicalmente sendo colocado em xeque. As empresas percebem hoje tendência que já vinha acontecendo, né? Se antes era valorizado aquele profissional que passava anos na mesma empresa, hoje a gente se depara com a nova geração que não quer passar anos na mesma empresa, que quer ter experiências diferentes, que quer estar na empresa que faça sentido para ele, que o trabalho tenha um sentido e que não apenas ele cumpra horário para receber o seu salário no final do mês. Era uma tendência que já estava acontecendo e que foi tremendamente impulsionada agora com a pandemia, colocando em xeque até mesmo esse modelo capitalista. Né? A gente vê hoje falando muito em economia circular, baseada em ação consciente, em propósito, né? Que muda realmente o papel da gente visualizar. Eu me lembro, por exemplo, uma vez eu trabalhei numa empresa em São Paulo, numa indústria onde, por exemplo, não era permitido, era uma indústria metalúrgica, né? Uma metalúrgica, onde eu fiz um trabalho como consultor e não era permitido utilizar barba na metalúrgica. Né? E eu, como consultor, eu ia ficar lá o prazo de mais ou menos uns 8 meses, e eu tive que ouvir de um dos diretores, em uma reunião, ele me pediu com toda a delicadeza que eu não usasse barba dentro da empresa, porque já que nenhum funcionário podia usar, ia ficar muito estranho se abrisse uma exceção para mim. Ok, tudo bem, a gente tira a barba, mas fica essa questão por trás, gente, é uma metalúrgica, o que tem a ver? Nem eles sabiam dizer por que não. É que o antigo fundador não gostava de barba, isso fazia parte do DNA da empresa. Enfim, é algo que deixa bem clara essa história, que o funcionário tem que se adequar. Né? E, aliás, tinha que se adequar. Nesse mundo novo, a gente está bastante direcionado a uma nova realidade. Então, eu queria encerrar a minha fala deixando algumas perguntas para a gente pensar e discutir depois, né? Que seria, por exemplo, a primeira coisa, de que forma esse futuro que chegou às pressas já está transformando os modelos de negócio nas empresas e vai transformar mais? E depois, qual o papel dos gestores nessa nova realidade? O que é ser um gestor de uma empresa, um gestor de pessoas? E, por último, o que se espera dos profissionais que estão saindo da faculdade agora e que vão fazer parte dessa nova realidade nas empresas? Né? Eu acho que isso é um gancho para a gente passar a palavra agora para a Edna, que vai dar sequência à nossa conversa. Por favor, Edna. 10 minutos, Luciel. Você estava cronometrando aí? Mais ou menos. Deu 10 minutos. Perfeito. Ficou em cima. Que bom. Parabéns.
Que bom, né, Luciel, que você traz aí esse tema para a gente, né? E eu quero abordar muito essa área da educação, então, quando você fala da preparação desses profissionais para o mercado de trabalho, né? Porque, na realidade, essa é uma função da universidade, né? Preparar esses profissionais para o mercado de trabalho. E eu me lembro, isso me traz muito uma frase do Peter Drucker, quando ele diz o seguinte, que o mercado contrata pelas competências técnicas, contrata os colaboradores pelas competências técnicas, mas acaba demitindo esses mesmos colaboradores pela falta das competências socioemocionais, né? Então, olha a responsabilidade da universidade nesse quesito, né? De não só preparar, mas como também desenvolver nesses alunos futuros profissionais essas competências socioemocionais. E aí que teve isso não só no ambiente empresarial, mas também no educacional. Então, há 7 meses, nós vimos acontecer uma mudança da noite para o dia. Nós saímos uma noite de sala de aula e no outro dia nós não podíamos voltar mais para o presencial. E tivemos também que, da noite para o dia, também reaprender a como dar aulas, né? Lógico que nós estávamos vivendo e convivendo e se adaptando a esse mundo VUCA, que nós então, estamos falando, ele vivendo esse mundo que é VUCA, ou seja, que é um mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo. Então, todos nós já tivemos, né, esse tempo para nos adaptar. E, de repente, sabe, o que a gente estava falando de um futuro que ia ser diferente, que ia ser próximo, o futuro virou agora. A mudança que a gente vinha dizendo que ia acontecer, aconteceu agora. E a gente, então, é assim, e agora? Né? O que vamos fazer? Não é verdade? E eu vejo interessante que, não também, como o Luciel já disse, como esse novo normal que nós vamos ter que conviver com eles, porque nós teremos que conviver com isso tudo agora, e não sabemos por quanto tempo. Mas eu vejo esse tempo que nós estamos vivendo e convivendo e partilhando como uma oportunidade de repensar as nossas condutas, as nossas posturas e os nossos comportamentos. Não é verdade? É isso que a gente viu. Viu que essa exigência, tanto no mundo corporativo como no mundo educacional, veio fazer a gente parar e repensar. Sabe? A gente não sabe nada. Sabe? A gente tem que aprender muito. Tem que desaprender algumas coisas que faziam parte da nossa rotina, do nosso cotidiano. Temos que reaprender algumas coisas que estavam no esquecimento, como valores humanos que nós tivemos que resgatar, né? A solidariedade que a gente viu acontecer nesse tempo e que a gente então até então estava como que esquecido. Nós sabíamos que somos todos irmãos, que somos todos fraternos, mas a gente não colocava isso em prática. Então tivemos que resgatar ou reaprender esses valores humanos e aprender muito de tecnologia e recorrer inclusive aos nativos digitais, que é essa geração dos nossos filhos, dos nossos netos, dos nossos alunos, e aprender com eles. Não só ensinar, mas aprender com eles. Então, isso foi uma oportunidade, eu vejo ainda como uma oportunidade que o mundo está dando para a gente. Sabe, opa, peraí, será que você não estava num caminho
que estava bitolado demais, né? E veja como o seu horizonte, né, pode, mesmo dentro de todo o isolamento, proibição e afastamentos que nós temos, mas como você ainda, e como você pode contribuir também com muito ainda. Né? Então, nisso tudo, nessa nova preparação dos nossos alunos, nessa nova forma digital, nessa nova forma online de estar com eles, e prepará-los ao mundo profissional, que também é dessa forma, sabe? Que também é online, né? Que também é digital em si, que é home office, que é teletrabalho, que é salas de coworking. Então, essa é a realidade. Então, as competências socioemocionais que nós, enquanto educadores, temos que preparar esses futuros profissionais, nos fazem muito a pensar, né? O arrepender é um desafio para nós, porque nessa muvuca, né? Nesse mundo VUCA que nós estávamos vivendo e que nós tivemos que aprender muito desse mundo digital, nós que trabalhávamos, por exemplo, 8 horas por dia, passamos a trabalhar 12, 24, para preparar, para planejar, para aprender esses novos métodos. E com isso, também o mundo corporativo teve que redobrar esforços, teve que reaprender. E isso trouxe como consequência para todos nós, professores, alunos, gestores, funcionários de empresas, isso gerou na gente comportamentos de ansiedade, de angústia, de medo, de estresse. Então, de repente, a gente tem que trabalhar com esses nossos sentimentos, essas nossas emoções, para como pessoas que vão gerar transformação em outras pessoas, trabalhar a gente primeiro, para que a gente não fique, sabe, doido, digamos assim, né? Nesse mundo todo, não fique estressado, não caia numa depressão, porque nós sabemos que tem pessoas que dependem de nós, pessoas que serão preparadas por nós, pessoas que estão esperando as pessoas preparadas por nós. Então, aí é que a gente questiona muito, e eu quero passar essa bola para o Marcelo, para falar como, Marcelo, trabalhar isso. Sabe, esse distúrbio que, de repente, aconteceu com todos nós, para a gente não cair nesse estresse, nessa angústia, nessa ansiedade, né? Nessa confusão mental que pode atrapalhar, então, o andamento do nosso trabalho, da nossa missão, por assim dizer. Fala, meu querido Marcelo. Agora não seria Débora? Oi, Débora, tudo bem? Pode ser? Pode ser o Marcelo também. Eu retomo o gancho que você me deu, eu retomo mais à frente, sem problema. Vai lá, Débora. Bom, eu acho que tudo aí vem de conjunto, né? A fala de cada um de vocês só me faz reforçar a um projeto de um trabalho que eu tenho desenvolvido aí durante 5 anos, que é sobre a saúde mental das empresas, né? A preocupação com a saúde mental, que é um tema assim que existe tanto preconceito para se falar, mas que é tão fundamental e importante. Como a Edna disse aí, né? Esse processo de ansiedade, depressão, eu não acredito que está acontecendo só agora, durante a pandemia. Eu, como consultora, que fiz já vários trabalhos dentro de empresa, e eu podia perceber, e também como funcionária do mundo corporativo, por algumas vezes que eu passei, eu podia perceber o adoecimento muito grande dentro das empresas, né? Nunca se ouviu falar tanto em atestados médicos, por ansiedade, por depressão, por alcoolismo, por vários problemas com vícios, que as pessoas dentro das empresas estão desenvolvendo. E aí eu
preocupada com aquilo, e depois que eu me tornei terapeuta comunitária, eu resolvi fazer um link da terapia comunitária voltado para a linguagem organizacional, trazendo essa ferramenta para dentro das empresas. Por quê? O que mais anda adoecendo dentro das empresas, né? Hoje é aquela busca capitalista, não que eu sou contra o capitalismo, nem não quero falar em questão disso, mas a questão da cobrança de metas, muitas vezes atingíveis, que são dadas para as pessoas, lideranças mal preparadas, funcionários que muitas vezes se sentem inseguros e acham que para poder crescer precisa apagar a luz do outro. A falta de uma comunicação saudável dentro das empresas, né? Porque uma das coisas que a gente mais percebe dentro das empresas são os erros de comunicação. Antes dessa, nunca nós vimos falar tanto em suicídio como a gente estava vindo falar do Covid, né? Então, isso tudo me preocupa muito, né? E é uma coisa que me sensibiliza muito, e é uma bandeira que eu tenho carregado, buscando trazer, né, essa quebra de paradigmas, trazendo as pessoas, aos gestores, a olhar de uma forma mais humanizada para dentro das empresas, né? Trazendo ainda, quebrar o paradigma que trabalhar tem que ser um sacrifício. Eu acho que é melhor quando a gente sai para trabalhar, mas sai para fazer aquilo que a gente gosta, com amor. E parece que a gente carrega uma crença limitante muito grande, que trabalhar é um sacrifício, né? Eu sei que todos nós precisamos de trabalhar, a gente vive disso, e o trabalho enobrece a gente. Então, muitas vezes, aquela pressão, pode se tornar uma coisa mais leve. E foi dentro dessa proposta com a roda de conversa integrativa, né, que eu vim trazer que você pode se colocar no lugar do outro, como diz a Edna, o Luciel, falaram muito bem sobre a questão da empatia. Eu posso aprender com o outro, em vez de eu virar uma disputa acirrada dentro da empresa ali, né? Então, assim, existem vários trabalhos que hoje eu acredito que já está havendo um despertar, embora meio lento, mas eu acredito que agora, nesse novo, pessoas que estão tendo que trabalhar dentro de casa, que também muitos estão adoecendo porque tinham o vício de trabalhar tão grande, né, que esquecia de olhar para dentro de casa, de ter momentos de lazer, saía para um momento de lazer, mas não desligava o celular, porque ficava ali tenso no que estava acontecendo, com medo de perder o trabalho, de não ser reconhecido. Então, assim, são inúmeras as causas adoecedoras. E eu acredito, como a Edna falou muito bem aí, né, a questão, o Luciel também colocou, que nada é por acaso. Quando a gente vê essa pandemia, dentro da linguagem sistêmica, das terapias sistêmicas, a gente trabalha muito a questão da doença como nossa aliada. A doença, ela não é nossa inimiga. A doença, ela vem para nos mostrar o que não está bom dentro da gente. Marcelo depois pode falar um pouco mais sobre isso, mas a doença, ela nos mostra, nos livra ou da loucura ou da morte. Então, quando eu fico doente, é uma oportunidade para eu olhar para dentro de mim e ver o que eu posso melhorar como pessoa, o que está desarrumado na minha vida que eu posso arrumar. Então, essa doença mundial, doença do planeta, eu acho que veio para trazer, né, novas visões, novas formas que a gente pode ser feliz, sim. Eu acredito no trabalho prazeroso, no trabalho que você faz e que você tem prazer. E não aquele trabalho que você luta para o seu sustento, mas volta para casa adoecido. E isso acaba adoecendo as famílias, porque o estresse que vai gerando, desconfortos, brigas, alcoolismo, drogas, que a gente sabe que as pessoas muitas vezes se refugiam nisso. Então, eu acho que é uma coisa que a gente precisa realmente unir forças e voltar para dentro das empresas, carregando essa bandeira e tentando criar um espaço maior dentro disso. Bom, agora eu passo a minha palavra para o Marcelo, que eu acredito que tem muito mais propriedade para falar tudo isso que eu estou falando aí. Obrigada. Muito bem, boa tarde, então, a todos. Realmente, de fato, é um prazer estar aqui com vocês. E, embora eu tenha aqui pré-anotado uma série de
pontos a refletir com vocês. Tem uma coisa que me chamou muita atenção aqui, ouvindo os meus colegas. Na realidade, duas coisas me chamaram a atenção. Uma delas é como é enriquecedor o contato humano. A possibilidade das pessoas trocarem seus pontos de vista, suas reflexões, especialmente seus sentimentos, como isso nos acrescenta, né? Eu costumo dizer, para a maior parte das minhas turmas, que eu cometi a imprudência de ser professor, né? Então, sempre tive muitas turmas e eu acho que talvez a minha tarefa mais nobre nisso não seja exatamente ensinar, mas colocá-las para refletir. É a reflexão que nos faz mudar. E vocês viram que o tema aqui, empresa, pandemia, né? Mas todos os meus colegas até aqui falaram de uma coisa muito singular e interessante chamada gente, né? Que é o nosso aspecto mais interessante mesmo, né? É aquilo que a gente tem de diferente dos outros, que faz os outros crescer. E é exatamente a diferença que as pessoas têm da gente que nos faz também refletir e crescer, né? Então, acho um privilégio a gente poder estar refletindo não só sobre o momento, mas sobre o que nós somos na realidade, que somos pessoas, seres humanos. Bem, eu tenho uma tendência sempre a procurar simplificar, no sentido de não de reduzir, mas de tornar simples os conceitos, né? Especialmente aqueles mais complexos e aqueles mais atuais. Então, por exemplo, quando a gente fala em competências, né, que está no título da nossa palestra aqui, competências socioemocionais, aí a gente que para e pensa assim, mas que diacho é isso de competências, né? Primeiramente, de forma bastante simples, eu queria convidá-los a aceitar que competência é tudo aquilo que a gente faz bem feito. Ponto. O profissional ele é competente quando ele sabe o que tem que fazer e faz bem feito. Habilidade e atitude, o famoso chá, né? Mas saber fazer bem feito é algo que exige não só o aprendizado, mas também o treino e a vontade, que é a atitude, né? Quando a gente fala socioemocionais, o sócio já nos remete a pessoas, a grupos. E quantos grupos a gente faz parte, né? O sócio nos remete às relações, que é algo que nenhum de nós vive sem, né? E o emocionais, quer dizer, a emoção, segundo Carl Jung, né, é uma das 4 principais funções da consciência. E como é bom estar emocionado, e eventualmente como é ruim estar emocionado. Quando a gente está muito emocionado, na realidade, o certo seria dizer que é a emoção que nos tem, e não nós que temos a emoção. Porque quando estamos tomados pela emoção, ela nos faz pensar diferente, sentir diferente, falar diferente, né? Agir diferente, nos relacionar diferente. Temos que ter muito cuidado com esse aspecto do emocional, né? Que é uma característica de todos os seres humanos, né? E também no título está lá falando em saúde mental. O que será que vem a ser isso, né? Na realidade, para a psicologia, a saúde ela está associada ao equilíbrio.
quanto mais você tiver todas as suas instâncias, competências, características equilibradas, melhor, né? Nós somos um sistema interligado em que a mente não funciona separado do coração, né? E que não funciona separado do social, do espiritual, né? De todas essas instâncias que a gente vive. Quando eu falo em equilíbrio, eu estou entrando já bem na essência do nosso tema, que como será, né, o mundo pós-pandemia, né? O Lucial puxou aí o assunto do novo normal, isso também me incomoda muito, porque, para mim, se tem uma coisa que o normal não é, é novo. O normal, ele é sempre mais antigo. Ele já virou norma, né? E é esse contato com o novo que nos remete à ansiedade, à angústia, à insegurança de não saber como agir, como corresponder, que é isso mais ou menos que a gente está vivendo. No mundo das empresas, né, em especial, ou no mundo do trabalho, é preciso a gente buscar um equilíbrio entre a nossa vida profissional e a nossa vida pessoal, que se antes já estava eventualmente desequilibrada, agora está um caos, porque o trabalho não só é trazido, mas é estimulado a ser feito dentro de casa, né? Então, aquela coisa, eu trabalho 8 horas por dia, isso onde foi já chegou. Nós estamos praticamente trabalhando o tempo inteiro. E isso exige de nós uma outra postura diante do trabalho e diante da vida, né? Eu acho que certas mudanças, quando acontecem, não tem como desmudar, não tem como voltar, né? Se você pensar quando veio a eletricidade, né, mudou tudo e não desmudou até hoje. Se a gente pensar na internet, mudou tudo e não tem como desmudar. Se a gente pensar na inocência, que quando a gente perde, quando a gente deixa de ser inocente, a gente não consegue desmudar. Ninguém consegue, bom, agora eu vou ser inocente de novo. Isso não existe, né? E nós temos uma situação, nós fomos levados a uma situação nova em que todos estamos tendo que mudar determinados parâmetros da nossa vida. Tanto da nossa vida profissional, como da nossa vida pessoal, como da nossa vida social. Quando se fala num novo perfil profissional, como os colegas abordaram, sem dúvida é um perfil em que o sujeito tem que conhecer e desenvolver em tecnologia de comunicação. Não se concebe mais um profissional que não tenha em casa o seu notebook, o seu pensantes. Qual é a importância que a tecnologia de comunicação está tendo exatamente nesse momento em que a gente não pode se aproximar para trocar nossas ideias e tocar a vida para frente? Nós e eu já me enriqueci em diversos momentos por isso. Além da tecnologia de comunicação que todo profissional precisa se desenvolver, aprender a se desenvolver, tem uma coisa muito difícil que precisa ser desenvolvida pelos profissionais, eu diria que por todo mundo, mas já que estamos falando na vida profissional, que é a capacidade de autogestão, de você mesmo se gerenciar, de você não ficar dependendo de um chefe
de um orientador, de um mentor, para te dizer o que, quando e como fazer as coisas. A professora Edna sabe muito bem a dificuldade que é o autodidatismo. É difícil você criar uma sistemática, né, e uma rotina para você seguir sozinho. É complicado. E ainda mais com essa coisa do homeworking, de você trabalhar em casa, em que nós temos 1000 fatores de dispersão de atenção, né? E nós temos 1000 interrupções, algumas que a gente pode se precaver, mas outras não dá. Você está dentro da sua própria casa, né? E você vai sofrer as diversas influências do imprevisível de estar em casa, né? Então, as pessoas aprenderem, umas terão mais dificuldade, outras menos, aprenderem a se gerenciar, né? A se planejar, a se organizar, a se dirigir, a se acompanhar, né? Isso, um bom profissional necessariamente vai precisar se desenvolver. E também, como os colegas já citaram, a flexibilidade que hoje em dia o profissional precisa ter, dele ser capaz de usar estratégias diferentes, recursos diferentes, tempos diferentes para atingir os seus objetivos. Você não pode mais ficar parado apenas numa forma de fazer as coisas, ou naquela forma que você sempre se acostumou e que você sabe que dá certo. Volta, então, à ideia lá inicial de todo mundo do novo normal, e o que essa pandemia fez com a gente. O Luciel chegou a usar o termo, essa tsunami que passou na vida da gente, né? E a gente, em psicologia, especialmente em psicoterapia, a gente costuma dizer que os vendavais, embora eventualmente angustiantes, eles são bem-vindos, porque eles desarrumam tudo. E, embora isso te deixe um pouco angustiado, mas isso te obriga a rearrumar. E a psicoterapia não passaria muito dessa essência de você rearrumar a pessoa que você é, que é o que todos estamos tendo que fazer agora, no sentido de aquilatar de novo as coisas, dar importâncias diferentes. O que era importante para você há um tempo atrás, agora talvez não seja mais. Agora nós estamos sendo levados a importâncias que antes a gente não dava. Então, o rearrumar, né? Se você pega uma gaveta que você não arruma há muito tempo, que está bagunçada, na hora que você vai rearrumar, quantas coisas você acaba jogando fora? Quantas coisas você acaba arranjando um lugar melhor para dispor do que antes tinha? Então, o rearrumar é fundamental. Só que é um pouco angustiante quando você olha para a desarrumação. Tem muita gente que olha para isso e desestrutura, né? Nós temos, por exemplo, um exemplo rápido, né? Alguns tipos de neuróticos que precisam que as coisas estejam sempre do mesmo jeito. A neurose de arrumação, lado esquerdo e põe no lado. Na hora que ele abre a gaveta e olha aquilo, ele entra em paranoia. Quem mexeu aqui? Porque ele sente todo o seu interior desarrumar. E é assim que muitas pessoas estão se sentindo nesse momento. Estão se sentindo desarrumadas, porque estavam acostumadas a Débora acabou abordando isso de uma outra forma muito interessante, né? As pessoas estavam acostumadas a fazer tantas coisas, de tantas formas, né, que não sobrava tempo para si. E agora
né? E aí muitas adoecem. Eu acho que uma outra coisa que essa situação, essa pandemia, esse isolamento nos levou foi a dar importância aos contatos pessoais, né? Uma importância maior ao diálogo, ao abraço, né? A companhia próxima, calorosa, né? Eu também já trabalhei em empresa como funcionário e depois muito tempo ainda como consultor. E uma das coisas que a gente notava, inclusive Débora também pincelou esse assunto, é a dificuldade de comunicação das pessoas. Tem pessoas que trabalham numa mesma empresa há anos que jamais sentaram para conversar. Era só aquela comunicação superficial do bom dia, boa tarde, bom descanso, boas férias. Ah, você viu o jogo ontem, você viu a entrevista tal. Mas em muito poucas situações as pessoas sentavam para conversar e falavam de si, da sua vida, do que pensam, do que sentem, né? E agora, a gente, em isolamento, né, maior ou menor das outras pessoas, a gente está vendo que falta faz, né, a gente ter um eco, né, a gente ter com quem... porque quando a gente conversa, quando a gente fala com alguém, a gente está também se escutando, né? A gente também está estruturando umas ideias que antes estavam esfumaçadas na cabeça, mas quando a gente fala para as pessoas, elas tomam forma, né? Então, nós vamos precisar de um tempo, um tempo maior, outros um tempo menor, né, para rearrumar o nosso interior, né? Eu acho que o que essa situação toda de isolamento, de pandemia, de medo, de angústia, o que ela trouxe de mais importante ou de maior influência foi exatamente nas relações intrapessoais e interpessoais, nas relações que agora você tem que ter com você mesmo e nas relações que agora você tem que reestruturar e desenvolver com as outras pessoas. Olha, eu estou com saudade das pessoas. Muita gente deve estar sentindo isso. Não é só saudade do abraço, não é só saudade do diálogo, é saudade da proximidade, é saudade, sabe, de olhar no olho, né? De ver o brilho, né? A gente não sabe mais quanto tempo isso vai durar, né? Não sabe quantas ondas virão, mas o fato é que a gente tem que estar preparado. E como os colegas já comentaram, o melhor preparo começa na relação sua com você mesmo. Então, tá bom que eu sou suspeito para falar, mas a melhor coisa que você poderia fazer nesse momento, que todo mundo poderia fazer nesse momento, é fazer uma terapia, né? É poder compartilhar-se com alguém que não está te julgando, que está disponível, tá? Para bater uma bola com você e estimular você a refletir para você achar a nova pessoa que você quer ser. Não podemos deixar o virtual oprimir o presencial, né? Precisamos encurtar essa distância, né? Seja no ambiente de trabalho, ou no mundo do trabalho, seja no nosso mundo pessoal, né? Se você fizer aí uma reflexão rápida de quantos grupos você pertence, além daqueles dos colegas de trabalho, da família, né, dos amigos, nós não podemos perder, não podemos deixar de nutrir esses grupos, essas relações. Isso é a sugestão que eu daria a todos. Não deixa de nutrir a plantinha, porque a plantinha está
encolhida, depauperada. Muito pelo contrário. É aí que ela precisa de um cuidado maior, diário, todo dia. Se puder, até conversando com ela. Tá? Então, eu gostaria de terminar sugerindo que cada um de nós, além de desenvolver e aumentar a relação que tem consigo próprio, né, procurasse, o mais possível, equilibrar todas as instâncias da sua vida. A sua vida profissional, com a sua vida pessoal, familiar, com a sua vida afetiva, com a sua vida espiritual, né, com a sua vida até comunitária, social, né, porque nós temos que crescer, como diria o Jung, crescer bolinha. Você não pode crescer estrela, você desenvolve muito um lado seu e o outro fica subdesenvolvido, fica atrofiado. É como se fosse um músculo, que quanto mais você exercita, mais ele cresce. Quanto menos você exercita, mais ele atrofia. Já viu como fica seu braço quando você tira o gesso? Como é que ele está fininho? Como é que ele está fraquinho? Mas aí a gente exercitando, ele volta à sua saúde. Então, o que eu desejo a todos vocês é saúde de todos os aspectos, físico, emocional, espiritual e social, né? Paz na mente, né? E pessoas interessantes na vida de vocês, para que vocês possam compartilhar-se e aprender com os outros. Foi um privilégio estar aqui com vocês, foi um prazer estar falando aqui com vocês. Tá? Que Deus abençoe a todos. Amém. Gratidão, Marcelo, muita gratidão. Sempre muito enriquecedor suas palavras. Eu que o diga, né? Faço mais de 18 anos de terapia você com é ele, suspeita. então assim, eu sou suspeita. Mas você falou uma coisa aí que me chamou muita atenção. Antes de abrir para as perguntas do pessoal aí, mesmo que a tecnologia nos traga várias ferramentas que nos facilite, né, a comunicação, facilite um monte de coisa, a gente nunca pode esquecer que a gente é ser humano, que a gente precisa desse toque, desse olhar, e que a gente nunca se esqueça disso, que isso nada vai substituir essa humanidade que existe da gente. E é isso que nos faz ser diferente. Né? Bom, agora fica aberto aí para o pessoal, para os convidados que queira. Eu vi que a professora Kelma, lá do Ceará, da UFC, uma pessoa maravilhosa, estou muito feliz com a presença dela aqui também. E deixo aberto a todos vocês aí que queiram fazer perguntas. Convidados estão a perguntar. Isso aí. Valéria, quer fazer alguma pergunta? Magda? Eu fico dentro da linha do social, né? A gente ouviu aí, então, as falas muito precisas, importantes, contribuidoras, mas eu fico assim, gente, como que nós vamos fazer para que a gente se organize em lideranças, para a gente levar, né, toda essa riqueza, esse comprometimento com as pessoas, com a gente, né, que a palavra gente foi muito citada, com o aluno, com o funcionário, para que haja realmente lideranças que venham propor e venha vamos dizer, reunir, organizar propostas para que isso seja mais discutido, né? Porque aqui hoje a gente está tendo essa oportunidade, esse espaço aqui muito bonito, muito necessário, mas eu ainda sinto falta de nós nos organizarmos em movimentos que venham aí de encontro com esse povo e propor, né, luzes, propor algumas ideias, em vez de a gente ficar no próprio escritório, ficar na própria loja, ficar dentro da sala de aula, porque tem um grupo grande que não é atingido com essas falas tão importantes aqui, com esse espaço que aqui está sendo dado. A criação de lideranças, eu sinto falta disso.
Muito bem colocado, Valéria. Eu acho que é uma questão para cada um de nós pensar e tentar propor algumas tentativas de solução, de amenização desse problema. Bacana. Às vezes a gente cobra muito, né? Às vezes a gente quer muito e faz pouco, né, Valéria? Então, quando você fala dessas lideranças, quem sabe a gente sair um pouco, né, desse mundinho que nós criamos para nós, até profissionalmente mesmo falando, né, e saia mais, né? Vamos ao povo, vamos a gentes, né? O que mais que a gente pode fazer, né? É aproveitar esses desafios. Nós estamos num momento de desafio, né? Então, aproveitar esse momento, porque existe aquilo que fala, né, que aquilo que não te desafia não te transforma, né? Então, vamos aproveitar esse desafio para nos transformarmos e sermos realmente semeadores, né, do bem, da paz e da luz. Muito bem dito. Acrescentar, posso acrescentar? Tem tempo? Claro. Por favor. Quando vamos semear, a colheita é muito grande, porque eles têm muito para nos dar, né? De uma forma diferenciada, e a gente acaba apaixonando por isso, porque você foi lá para dar, mas você recebe muito, né? Tem uma troca, e aí eu acho que você vai levando outros juntos com essa mesma percepção, né? Que no diferente, ou pobre demais, ou aquele analfabeto, né? Que a TCI fala muito disso, tá tudo no mesmo nível, né? Só que os acessos é que são menores, né? E a gente precisa levar esses acessos, né? Sem dúvida. Isso. Olha, eu tenho visto... Pode falar, Luciano. Tenho visto hoje que a pandemia trouxe uma cobrança imensa nas empresas dessas habilidades comportamentais das pessoas, das tais soft skills, né? Muito mais importante do que dominar uma tecnologia, do que ser bom em alguma ferramenta ou em algum software. Hoje está sendo esse jogo de cintura, essa habilidade de resiliência, de empatia, de colaboração, de flexibilidade, coisa que a gente não estava preparado para isso. Então, eu tenho visto colegas e ex-alunos meus relatando que estão sendo dispensados, que estão sendo desligados justamente por ter essa dificuldade em se recolocar, em fazer essas habilidades comportamentais aflorarem, né? A gente não tem um curso para isso, nem sei se isso é possível ser ensinado em um curso, né? É algo muito mais complexo do que a gente pensa. Mas nós pecamos porque a nossa formação tradicional não considerou isso. E agora está sendo mais necessário do que nunca. Verdade. Luciano, você falou aí numa questão... A professora Kelma está aqui e eu fui facilitadora, continuo sendo, porque eu não sou mais lá no Ceará, porque eu mudei para São Paulo. A gente tem um programa de valores humanos do Satya Sai Baba, onde a gente leva para as professoras, para quem quiser fazer, o curso dos valores humanos, para ser embutido dentro das escolas. É o modelo de Satya Sai Baba, onde a gente trabalha o amor, a paz, a verdade, a retidão e a comunicação não violenta. Então, quer dizer, já é uma ferramenta que já tem, que existe e que hoje já é disseminada, né? Aqui em São Paulo a gente tá em todo o Brasil. E até convido a professora Kelma a falar, porque lá é a cultura da paz, né? Que eles desenvolvem um trabalho maravilhoso dentro da UFC. Então, professora Kelma, se a senhora puder compartilhar conosco, enriquecer aqui para a gente a nossa reunião, vai ser muito... que ela está nos ouvindo. Sim, boa tarde. Olha a Kelma aí, gente. Tudo bem? Poxa, é um prazer estar aqui com vocês, né, discutindo esse tema
que é tão importante, né, para nós nesse momento atual. E dizer que eu acho que essas reuniões, que esses eventos que a gente tem feito, fazem parte desse movimento. Desculpa, eu não gravei o nome da pessoa que falou sobre a necessidade de termos mais movimentos, né? A Valéria. Valéria, né? Só que, assim, o que eu acho é que o contexto, ele nos pede, assim, acho que sempre historicamente, ele nos pede movimentos diferenciados. Esse aqui é um movimento onde pessoas vão colocar as suas energias, suas opiniões, as suas ações, né? E não vai ficar só na gente, na verdade. E que, inclusive, assim, são movimentos que pedem outros paradigmas, que mesmo dentro da academia, às vezes muita gente, nós mesmos, ficamos muito presa a paradigmas bem antigos que não resolvem ou não dizem mais de contextos atuais, né? E temos muitos cientistas já que trabalham com relação à questão que eu vou falar para vocês como é que nós trabalhamos no projeto de extensão da UFC. Agradeço a Débora pelo convite, pela oportunidade de poder divulgar, né? E nós trabalhamos assim de uma forma em que o sensível ele esteja presente também na academia, porque não dá para dividir mais. Eu acho que Descartes deu uma grande contribuição com o penso, logo existe. Se fosse agora, com certeza, com a inteligência dele, ele ia mais além. Penso, sinto, vivo, sofro, sou alegre, enfim. Sou inteiro, por isso existo. Sou inteira, por isso existo, né? E às vezes, se fica muito apegado e apegada nessa forma de entender e de metodologias que nós já nos acostumamos e que fica mais confortável até para fazer pesquisa. Mas, assim, a realidade ela já vem nos pedindo há um tempo que nós possamos ir olhando de outras formas, né? Então, lá na UFC, na Universidade Federal do Ceará, na Faculdade de Educação, eu sou professora titular de lá e eu coordeno um grupo há 12 anos, indo para os 13 anos, que é Cultura de Paz, Juventudes, escolas públicas e ONGs, né, que a gente trabalha com a pesquisa. Esse grupo de pesquisa se reúne todas as segundas-feiras, mas nós não fazemos só pesquisa. Nós vamos dar palestras e cada pessoa que entra, inclusive, eu acredito, temos por volta de 30 pessoas e 15 dessas pessoas, pelo menos, são professores e professoras da educação básica, que, estando no grupo, nós fazemos de tudo assim para que possam levar para a escola, para suas instituições, para que isso possa se tornando também um outro tipo de onda, de repercutir, né, na escola. Isso é uma das coisas. Então, por volta também já de 20 orientandos de doutorados e de mestrado meus já concluíram seus trabalhos que versam sobre cultura de paz, e aí nós trazemos Jesus Harris, que é um autor espanhol, mas nós trazemos Paulo Freire também, dentre tantos outros autores que trabalham com isso, e nós fazemos sempre, todos os anos, mas aí esse ano não tem condição de fazer. No ano passado eu estava fazendo pós-doutorado em Portugal, lá no Centro de Estudos Sociais do Boaventura, com a professora Tereza Cunha, e aí também não houve, mas nós fizemos já 8 seminários de cultura de paz, em que vem gente todo o Brasil, aqui para Fortaleza, e que já entrou em contato com a gente também pessoas do exterior, assim, como faria para vir e tal. E nós contamos sempre com muita grandiosidade de pessoas como o Pacheco, da Escola da Ponte, que veio já fazer aberturas aqui conosco, o Roberto Crema, que é reitor da Unipaz, a Lia Diskins, que é a coordenadora da Palas Atenas, né, em São Paulo, a Ana Freire, viúva do Paulo Freire, não estou colocando assim no nível de que são mais importantes, assim,
mas são pessoas muito estimadas e muito conhecidas que elas trazem também essa contribuição para esse encontro. Em cada encontro desse, nós publicamos também um livro em que há artigos nossos, capítulos nossos, o grupo sempre está produzindo, e também de professores e pessoas do resto do Brasil que trabalham com cultura de paz, educação e espiritualidade. E aí, quando a gente trabalha com espiritualidade, não tem nada a ver com religião, mas tem a ver com o que o Leonardo Boff traz, de que cada vez que você procura se tornar um ser melhor, você está trabalhando com a sua espiritualidade. Que isso ele já pegou do Dalai Lama, né, em palestras que eles estiveram juntos. Mas voltando para o grupo, então esse grupo é extremamente comprometido, e a partir daí, em 2016, eu resolvi coordenar um projeto de extensão que a gente pudesse trazer mais tranquilidade. Essa questão que você falou também, eu também teve um evento da ONU Habitat que coincidiu muito minhas ideias com o que você estava acabando de falar, em que a gente precisa primeiro se conhecer e saber do nosso interesse e procurar ficar bem para que a gente possa trabalhar com as outras pessoas, né? Porque senão é meio esquisito isso. Então, uma aluna minha que estava fazendo, que já concluiu o doutorado, trabalhando com yoga, o projeto é Cultura de Paz na FACED, na Faculdade de Educação, e aí tem várias ações. Uma das ações é essa que a Débora falou, que a gente tem uma parceria com o Instituto Sri Sathya Sai, que vem da Índia, tem brasileiro do Nordeste, e aí a gente fez parceria com o do Ceará aqui, que vai começar, inclusive, a nova turma agora em dezembro. A gente até agora já está com 60 inscritos para fazer isso virtual, mas vamos fazer, vai dar certo. Débora já participou desse curso. E aí tem as facilitadoras que elas fazem lá parte, nós também organizamos, estamos presentes, e é um curso de 48 horas, e normalmente a gente faz dias de sábado, para que a gente quer sempre que os professores de educação básica sejam convidados a participar, mas abre para educadores em geral. E isso já vem 2 turmas por ano desde 2016. E o pessoal sempre dá um feedback maravilhoso, porque, como a Débora falou muito bem, é um trabalho que não é um trabalho só teórico. Ali tem muitos grupos que se formam, metodologia bem bacana, que as pessoas, durante o curso, já vão levando para as escolas esses valores que a gente chama de valores humanos, e eles são diferentes do que a gente chama de valores morais, porque os valores humanos têm a questão do amor, da solidariedade, da compaixão, do companheirismo, enfim, né? E da própria paz, que é um valor. E aí tem esse grupo. E como é um projeto de extensão, eles recebem certificados também. Se eu estiver falando demais, vocês me dizem. Depois tem outro curso, né, que é um curso Vivendo Valores em Educação, em que as pessoas, que é ligado ao... Deu um branco agora. Mas eu vou dizer para vocês depois. Também trabalha com valores humanos, mas com outra metodologia. E temos agora um curso de mandalas de lã, que eu mesmo, com uma filha minha, nós formamos um grupo de pessoas que aprenderam mandalas. É um curso que a gente faz pagando, mas lá na universidade. Junto com o pessoal do meu grupo de pesquisa, eu ofereço os cursos e a troca é que esse trabalho se multiplique. Então, esse curso de mandalas é uma coisa muito interessante, porque a gente trabalha especificamente com as mandalas Huichol, que são feitas por índios mexicanos, e a perspectiva também é trazer esse saber desses indígenas para dentro da universidade, que às vezes fica com muros muito altos, e a gente não trabalha às vezes, né, com ecologia de saberes, como fala muito bem o Boaventura de Souza Santos. Então, nessa perspectiva, nós lançamos esse curso. É um curso em que a maior parte deles só vinham mulheres, tem até um capítulo de livro, depois eu posso mandar para a Débora e ela pode mandar para vocês.
um livro que acabou de sair do encontro de jovens pesquisadores internacional. E aí, na hora da confecção da mandala, se fala assim, sobre os índios, sobre, para eles, tecer é orar, eles falam assim mesmo, e o que significa essas mandalas para eles. E aí, junto disso, a gente fala também um pouco de Jung, que trabalhava com arte-terapia já nos anos 40, 50, e com Nise da Silveira, que é uma brasileira que trabalhou com Jung, né? Porque ele quando eles trocavam cartas, ele imaginava que ela era um homem. E aí depois ele viu que mulher maravilhosa que era, porque quando ela veio trabalhar no Brasil, ela foi uma das poucas mulheres que fez universidade em Salvador, de medicina, né? Depois ela foi ser psiquiatra e casou com um médico colega dela. E ela até foi presa durante um tempo, porque era muito avançada para a época. Tem um filme sobre ela e eu indico que vocês que não viram possam ver. Eu indico Então, também. Opa, eu já assisti. O filme da Nise com a Glorinha Pires é uma pepita de ouro. É maravilhoso. E aí, especialmente quando o assunto é gente. Isso. Então, ela foi uma mulher muito maravilhosa, que na época que o pessoal chamava alguém de louco, chamava muita gente de louco e fazia lobotomia, ela se recusou terminantemente a isso e ela foi trabalhar com aqueles pacientes com arte-terapia e foi uma coisa linda, né? E inclusive, muitas dessas pessoas se tornaram, assim, o trabalho, ela colocou em exposição e Jung veio para uma das exposições e aí ele, de repente, apontou por um trabalho de um daqueles artistas que eram considerados loucos, né, e que trabalhavam com quadros, e ele apontou lá para o meio da mandala e disse, é aqui, porque segundo Jung, o núcleo da mandala somos nós, cada um de nós, seria o que a gente chama de self, né? O entorno mais próximo são as nossas famílias. E o que vem mais longe do centro são nossas relações com o mundo. Então, como é que nós nos relacionamos, né? E ao fazer mandala, nós estamos fazendo meditação também. Então, esse trabalho também tem sido muito bacana e as próprias mulheres, elas têm, as mandalas ficam com elas, que elas fabricam, e alguns têm vendido em feiras, né? E durante esses 3, 4 meses que a gente passa com elas, elas também vão dizendo, eu sei fazer isso, vamos marcar outro horário para ensinar vocês. Então, tem sido um trabalho, assim, fantástico, né? Nós escrevemos já um pouco sobre isso. E temos, desde 2016 também, o atendimento 2 vezes por semana, em 2 turnos, de Reiki, né? Vocês devem conhecer, que é uma terapia reconhecida pela Organização Mundial de Saúde, uma terapia complementar. E aí eu passei também como uma ação, claro que tive que explicar para os meus colegas todos e trazer autores e tal, mas a gente tem trabalhado e desse trabalho veio uma tese de doutorado de Dário Gomes, que eu orientei, que trabalhou comigo desde o mestrado e faz parte do nosso grupo de pesquisa, e ela já foi defendida e justamente assim tem depoimentos muito interessantes nessa tese, como de alunos da graduação e da pós-graduação, que foram procurando o Reiki, depois os professores, e a gente estende para a comunidade em geral, contanto que marque o horário antes. Porque nós temos um site e é bem fácil. Se botar no Google, UFC, Cultura de Paz, juntos, chega no nosso site, para não dar o endereço agora sim. Então, tivemos o resultado, fazendo a extensão dessa tese de doutorado, de outro trabalho, que foi um curso de Educação e Cultura de Paz, com valores humanos, de outra orientanda de doutorado, que também já tinha sido orientanda de mestrado, em que ela trabalhou com professores de educação de jovens e adultos, e nosso trabalho, minha proposta, e quem vem para trabalhar comigo, mestrado, doutorado, especialização ou graduação, é assim, eu oriento, se você fizer um trabalho nesse local que você vai pegar dados, porque eu acho um absurdo esse tipo de pesquisa que a gente já faz há tanto tempo, de chegar lá e sugar, e depois vai lá e então, vou apresentar para vocês, e apresenta, e pronto. Não. A gente faz um trabalho onde
a gente constitui uma parceria com as pessoas daquela instituição que a gente vai pesquisar. E todas essas pessoas toparam, né, trabalhar comigo assim, e é uma maravilha esse grupo. Então, da yoga, que nós ficamos 2 anos, e o pessoal não faltava nunca, inclusive, disso saiu um livro de um professor de letras, que ele estava para se suicidar quando ele entrou no nosso grupo de yoga. Ele tinha tentado 3 vezes. E a partir daí ele foi se reequilibrando, e ele inclusive é um professor doutor e tal, e fez um livro sobre isso também, sobre essa experiência do nosso grupo. E esse grupo durou 2 anos, e foi o resultado até da Priscila Aragão, que também já terminou, concluiu com esse o seu doutorado, trazendo autores também sobre o que é yoga, yoga como ciência, todas essas questões, assim como do Reiki também, o Reiki como terapia complementar, de onde é que ele vem, qual é o histórico, bom. E tivemos uma monografia desse curso de Educação e Valores, EVH, né, Educação e Valores Humanos, com o pessoal do Satisai. A outra tese com a Lívia Duarte, que foi com esses professores, o curso de Cultura de Paz, com esses professores da Educação de Jovens e Adultos, em que, no final, durante o curso, eles iam construindo um projeto para eles levarem a questão da cultura de paz para os seus ambientes de trabalho. E eu acho que e o de mandalas é esse que a gente vem trabalhando, que agora nós, nesses dois mais recentes, temos a presença de homens e onde só tínhamos mulheres. Então, nós temos procurado trabalhar efetivamente com essa questão onde a gente pode perceber as pessoas como pessoas, e a gente tem que abrir a academia, porque a gente também ficou muito acostumado que esses projetos de extensão fossem fora da academia, né? Que a gente fosse lá. Mas é muito importante que essas pessoas, que às vezes nunca pisaram na universidade, que elas possam ter esse contato e, inclusive, saber que são seus impostos que trazem essa instituição em pé. Eu vou ficar lá um pouco, se vocês tiverem alguma dúvida, podem me perguntar, e eu agradeço novamente. Pois não. Eu tenho cobrado muito da Lousane, do EVH, como eu também sou pesquisadora, né? Ela falou que vai ter uma nova turma que vai ser online. E aí eu venho perguntando para ela se outras pessoas de outros estados podem participar, porque eu tenho várias pessoas para poder mandar para se candidatar a fazer o curso também. Aí eu gostaria de saber se vocês vão abrir isso para outros estados, já que é virtual, então dá para fazer, né? Isso, dá demais. Kelly, nessa agora, não é mais possível, a gente fechou ontem, porque, como eu falei, a gente estava com 60, quase 70 pessoas para fazer esse curso no virtual. E é a primeira vez que elas vão fazer no virtual. Então, mais do que isso, assim, a gente também pensa na qualidade, no aproveitamento das pessoas. A gente sabe que muitas pessoas, em qualquer grupo assim, no meio do caminho, às vezes não dá para continuar, né? Mas eu acho que você poderia ficar se comunicando comigo, e na nova, depois dessa turma, eu já posso falar com elas também, e na próxima turma, quando essa turma vai terminar em abril. De repente, a gente pode abrir uma em maio, e aí você já pode ter, assim, tantas vagas para pessoas de outros locais. Eu acho perfeitamente possível. E recebe um certificado da UFC. A gente está aqui para isso. A Edna mesmo é uma que eu já venho falando com ela faz tempo para fazer. Como? A Edna, que está aí, a nossa professora aí que palestrou, ela é uma que eu venho convidando ela, que esse trabalho é a cara dela. Então, acho que tem tudo a ver. Pronto, assim, eu me comprometo com você, que você, sei lá, talvez umas 10, 15 vagas que você vá juntando aí, e a gente faz essa experiência. Porque, veja, a gente abre as inscrições para ser o mais democrático, né, em todas as coisas que a gente vai fazer, através do nosso site. Tem os links lá, as pessoas vão... E não vamos chamando, a gente tem mau trabalho. A gente chama as pessoas pela internet. Isso é o pessoal do grupo que faz. Não faço sozinha, não, porque ninguém faz nada só. Eu coordeno, né? E é muito importante o meu trabalho, mas, assim, o trabalho das pessoas que trabalham comigo também é fundamental. Não dá para dizer o nome de todo mundo aqui, porque senão a gente passa até a noite. Mas, assim, agora mesmo, para a gente montar essa turma, não foi brincadeira, né? Porque a gente vai se comunica por telefone, um responde, outro não responde, depois entra, você pede para entrar numa lista, mas, enfim.
na próxima, eu acho que a gente pode abranger, a partir dessa experiência, ver quantas pessoas ficam e abranger e entrar nessa parceria com vocês aí. Tranquilo. Maravilha. Para mim é tranquilo. Maravilha. Bom, pessoal, olha, Oi. olha só. Eu queria concluir, porque é uma pena que a Valéria não esteja aí, porque ela lançou uma questão que ficou aqui ecoando dentro da minha cabeça e me incomodando, enquanto vocês estavam falando, especialmente quando a Kelma estava falando dos aspectos educacionais e tal, e isso acabou crescendo dentro de mim. Que é o seguinte, a Valéria colocou assim, como fazer com que essa importante troca, né, saia dos encontros online, das salas de aula, e se multiplique. Né? E eu fiquei pensando que não existe força transformadora maior e mais potente do que a educação. Né? Nós todos sabemos disso. A educação, tanto formal como informal. Né? E já passou da hora da gente reformar o nosso currículo de educação, especialmente com as crianças. Né? E garantir o Fundeb, hein? Oi? E garantir o Fundeb. Em vez de ficar, não que isso não tenha alguma importânciazinha, tá? Mas em vez de ficar aprendendo sobre o clima do Chile, né? Sobre o relevo da Grécia, a gente tem matérias como emoções, cidadania, princípios de psicologia humana, princípios de direito, e uma matéria também que pode ter o seu cunho prático, que eu chamaria de projetos sociais. Colocar todo mundo para pensar e para exercitar isso, inclusive fora das salas de educação formal. Né? Esse modelo de educação que a gente tem já apodreceu há muito tempo. Né? A gente precisa reformular isso. Então, acho que parte da resposta para a grande questão que a Valéria colocou, eu acho que é exatamente por aí, através da educação formal e informal, através de cooperativas. Né? É preciso agitar mais nesse sentido. Uma pena que a Valéria não esteja mais aí, mas eu passo para ela e depois vai ficar gravado. Foi ela que me sacudiu aqui. Acho que a gente pode, inclusive, abordar esse assunto, continuar esse assunto. Né? Tipo, entre aspas, aí, a né? reforma da educação, sei lá, uma coisa parecida. Tá? No mais, olha, foi um prazer ter estado com vocês. Eu vou precisar ir, porque tenho que preparar, que eu vou dar aula a noite toda. Gratidão, aqui de casa. Marcelo. Muito obrigada, viu, pelo seu convite, obrigada, pela sua rica contribuição aí. Obrigado, Edna. Obrigado, Luciel, por esse sim de vocês. Obrigado pela Vivi, pelo Paulo, pela Magda, pela professora Kelma. A Valéria não está aqui, mas foi enriquecedor passar essa tarde com vocês aqui, viu? Muita gratidão. Foi bacana, sim. Acho que a minha primeira live eu comecei assim com pé direito mesmo, assim, cheio de riquezas maravilhosas aí, viu? Muita gratidão. Muito bom. Foi lançado vários desafios, muitas ideias boas, a gente tem que continuar realmente. Vamos pensar naquele livro. Tá bom? Muito Beleza. Bom, gente. Obrigado, até mais. Obrigada, gente. Abraço. Deus abençoe a todos vocês. Tchau. Amém. Paz e luz. Obrigada.